Olá, pessoal. Eu sou a professora Marina Yoshinaga e vou ministrar aqui para vocês a aula de Fundamentos de Nutrição. Sejam muito bem-vindos. Bom, inicialmente nós vamos discutir alguns conceitos, né? E entender como a nutrição pode ser aplicada a um técnico em alimentos. Então, nutrição é a ciência que estuda como o organismo obtém, utiliza e transforma os alimentos para manter a vida, promover o crescimento, fornecer energia e prevenir doenças. Então, a nutrição vai muito além, né, de alimentos. A gente trabalha ali como a saúde num todo. Aqui nós temos a alimentação versus a nutrição. São dois conceitos que não têm o mesmo significado, né? A alimentação é o ato de ingerir, né? O alimento ali é um ato voluntário de escolher e consumir alimentos influenciado por preferências, cultura e disponibilidade na sociedade. A alimentação não necessariamente vai te fornecer nutrientes. Se você faz opções é, não tão sábias, né, em relação à parte nutricional, então você só está se alimentando, você não está se nutrindo. E o que é a nutrição nisso tudo, né? A nutrição refere-se ao processo fisiológico e involuntário que ocorre no organismo, onde os nutrientes são absorvidos e utilizados para a saúde. Então, basicamente, a alimentação é o ato de ingerir o alimento e a nutrição é o que os nutrientes fazem ali no nosso organismo, né? Então, nós temos a parte fisiológica e a parte ali voluntária de ingerir os alimentos. E a importância de se compreender essa diferença, né, entre os dois é crucial para a gente poder promover hábitos saudáveis e garantir uma dieta balanceada e nutritiva. Então, qual que é a relação entre nutrição e alimentos? A nutrição depende diretamente da qualidade e composição dos alimentos, afetando nossa saúde e bem-estar. Escolhas alimentares adequadas são fundamentais para garantir a ingestão de nutrientes essenciais. Então, o que que quer dizer isso, né? Nós temos ali o conhecimento sobre o que é ser bem nutrido, sobre o que é se alimentar. Então, a partir do momento que você detém desse conhecimento, você passa a fazer escolhas mais inteligentes, mais sábias e melhores para o seu organismo como um todo. Agora, um pouco do que a gente pode aplicar a nutrição para um técnico em alimentos, né? Pode trabalhar no desenvolvimento de novos produtos. Então, nós temos ali, né, grandes indústrias com produtos sendo lançados um atrás do outro. Então, dentro desses lançamentos, nós temos uma equipe que geralmente é composta por técnicos em alimentos, é, engenheiros de alimentos, nutricionistas, enfim, tem toda uma equipe ali por trás de desenvolvimento de novos produtos e é uma área assim muito interessante de ser trabalhada e aplicar ali a nutrição, né? Fortificação e reformulação de alimentos. Então, todos os alimentos que são fortificados ou reformulados passam também por uma análise ali dessa equipe, né? A rotulagem nutricional e a análise de rótulos, porque dentro do curso, né, de técnico em alimentos e dentro da matéria de nutrição, nós entendemos o que é a rotulagem nutricional e como a gente faz essa análise de rótulos. O controle de qualidade, porque também, mais uma vez, dentro do curso nós temos essa pauta, e a saúde pública, né, que a gente traz aí através do nosso conhecimento. Então, o que que acontece quando a gente tem todo esse conhecimento e coloca em prática? A gente analisa, modifica e impacta. A gente vai analisar e entender a composição de um alimento industrializado, modificar
a gente tem que pensar em modificações e melhorias juntamente com a equipe de desenvolvimento e impactar, a gente tem grandes impactos ali, né? Para garantir a qualidade dos alimentos, a segurança alimentar, o controle de processos industriais, desenvolver novos produtos e melhorar produtos do mercado já existentes. Então, o que é um alimento, né? O que vem na sua mente quando você escuta a palavra alimento? É apenas o ato de matar a fome? Então, aqui a gente vê que não, né? Que o alimento, ele traz com ele a parte da saúde, a parte da cultura e a parte de trazer energia para a gente poder viver aí, né? Ter uma vida comum e saudável. Aqui eu trouxe o conceito de alimento. Alimento é toda substância ingerida pelo ser humano capaz de fornecer energia, fornecer nutrientes e contribuir para o crescimento e manutenção do organismo. Aqui mais um conceito, que é o conceito de nutriente. Para a gente entender o alimento, a gente também tem que entender o que tem por dentro dele, né? Então, os nutrientes são substâncias químicas presentes nos alimentos que o corpo utiliza para produzir energia, construir tecidos e regular funções do organismo. Nós temos aqui alguns exemplos, né, de nutrientes. Eu trouxe o carboidrato, proteína e o lipídio, que são os nossos macronutrientes. Aqui um exemplo de cada um: o arroz, a carne e o azeite. E tem muitos outros ali, né? Eu só trouxe um para a gente ir trabalhando isso na memória. E trouxe também o conceito de caloria, que são as temidas calorias, né? Que todas as vezes, mesmo sem entender tanto sobre alimentos, as pessoas olham muito as calorias, mas nem todo mundo entende o que são, né, essas calorias. Caloria é a unidade que mede a energia que os alimentos fornecem ao nosso corpo. Na nutrição, nós usamos quilocaloria, o famoso quilocal, né? Então, mesmo parado, o corpo usa energia para respirar, manter o coração batendo, manter a temperatura corporal e fazer atividades diárias, né? Então, como que a gente mede essas quilocalorias por alimento? A cada grama de carboidrato, nós temos 4 quilocalorias. A cada grama de proteína, nós temos 4 quilocalorias. E a cada grama de gordura, nós temos 9 quilocalorias. Nessa diferença, sabe-se já olhando assim, a gente consegue entender, né, o porquê de alimentos mais gordurosos terem mais quilocalorias. Porque na conta básica, no cálculo básico, né, que a gente tem, cada grama de gordura nós temos 9 quilocalorias, que é mais que o dobro do que a proteína e o carboidrato. Por isso, alimentos gordurosos vêm aí com uma carga energética muito maior do que qualquer outro. E aqui nós temos a classificação de nutrientes, né? Os 7 grupos principais: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, minerais, água e fibra. Lembrando, né, que nós temos os macro e micronutrientes que nós vamos ver mais para frente. Aqui os tipos um pouco mais detalhados: carboidratos, proteínas e lipídios à esquerda da tela, né, que são os nossos macronutrientes, e aqui à direita os nossos micronutrientes, a água e a fibra, que também faz parte do carboidrato, mas que a gente trata ela separadamente devido à absorção dela, que não existe, né? Então, vamos lá. Carboidratos são as principais fontes de energia do corpo, essenciais para a atividade diária e funções metabólicas. Então, o que traz ao nosso corpo a maior fonte de energia são os carboidratos. As proteínas trabalham mais na construção e reparo de tecidos, além de atuarem em processos celulares e hormonais. Os lipídios, eles são a nossa principal fonte
de reserva energética, então a principal fonte de energia são os carboidratos, porém nós temos ali a nossa reserva energética, que são os nossos lipídios, né? E eles desempenham funções essenciais na proteção de órgãos e na absorção de vitaminas. Então, na falta de carboidratos, nós vamos ter a nossa reserva energética separadinha ali junto aos nossos lipídios. As vitaminas, que são micronutrientes, as vitaminas são reguladores metabólicos que ajudam na preservação de doenças e são essenciais para o funcionamento do organismo. Nós vamos ver aqui algumas das principais vitaminas, são muitas, né, existentes, mas nós vamos ver só as principais, e os minerais, o mesmo. Os minerais são essenciais, são necessários para a manutenção do equilíbrio corporal e desempenham papéis cruciais em várias funções fisiológicas. A água, já sabe, a gente já sabe, né, que a água ela é vital para todas as funções fisiológicas. Ela é responsável por manter a temperatura do corpo e facilita reações químicas essenciais. Então, a água do nosso corpo facilita as reações químicas essenciais porque junto dela ela carrega ali, né, as vitaminas, minerais, todos os nutrientes que a gente precisa. A água faz essa função de levar ela para todo o nosso corpo. Nós temos as fibras, né, que são componentes dos alimentos de origem vegetal que auxiliam no funcionamento do sistema digestivo. Mais uma vez, as fibras estão aqui separadas, mas elas são carboidratos, porém elas não são absorvidas, então a gente não trabalha ela junto com o carboidrato. Então, vamos lá. Macronutrientes são necessários em maiores quantidades. Eles incluem carboidratos, proteínas e lipídios. Tem como função principal fornecer energia e formar estruturas corporais. Então, sempre que falar de fornecimento de energia, vamos lembrar do carboidrato. Sobre estruturas corporais, vamos lembrar das proteínas e lipídio, nossa principal reserva energética. Então, aqui alguns exemplos, né, do que eles fazem. Os carboidratos fornecem energia, as proteínas formam músculos, pele e órgãos, lipídios são a reserva de energia e proteção do corpo. Então, começando pelos carboidratos, mais uma vez, né, principal fonte de energia do corpo, fornece energia rápida e mantém o funcionamento cerebral. Temos aqui algumas fontes, obviamente não são somente essas fontes, mas a gente não precisa se estender demais nesse tema, porque já são coisas mais do dia a dia, né, de conhecimento geral mesmo. Então, as fontes: arroz, pão, massas, batata, mandioca e frutas. As proteínas trabalham na construção e reparação de tecidos. Então, sempre que vocês pensarem em proteínas, vamos pensar ali, né, na nossa sociedade atual, de pessoas que estão muito focadas, né, em academia, alimentação saudável, eles tomam o quê? Whey protein, não é? Então, esse protein ele faz essa parte, né, da manutenção dos nossos músculos, né, que é o principal foco desse público mais voltado para a academia. Então, para que vocês não se esqueçam, sempre que pensarem em proteínas, lembrem dessa relação de tecidos, né, que as proteínas fazem o reparo dos nossos tecidos e a manutenção de forma geral, né? Então, ela é importante para músculos, enzimas, hormônios e sistema imunológico. As fontes principais são as carnes, ovos, leite, feijão e soja. Então, nós temos aqui fontes de origem animal, que são mais ricos em proteína, porém, nós temos aqui também de origem vegetal. Hoje em dia, com a evolução da nossa indústria alimentícia, nós temos uma gama enorme aí de alimentos que não precisam ser fonte de animais, né? Não precisam vir de animais e te proporcionam uma carga proteica ali
bem semelhante. Então, não necessariamente a pessoa tem que consumir alimentos de origem animal para ter uma boa ingestão, proteica. Aqui os lipídios, que é mais comumente chamado de gordura, é a nossa reserva energética e proteção do organismo. Tem como função reserva energética, absorção de vitaminas, proteção de órgãos e produção hormonal. As nossas principais fontes são óleo, no geral, manteiga, castanhas e abacate. Temos alguns outros alimentos já conhecidos ali, né? Nessa leva de alimentos ricos em gordura, e quando a gente fala de castanhas, nós estamos falando de todo tipo de castanha, não somente a castanha de caju, a castanha do Pará, nós estamos falando de todos os alimentos que são tidos como castanhas. E os micronutrientes. Os micronutrientes são necessários em menores quantidades, né? Porém, são essenciais. Eles incluem as vitaminas e minerais. A função principal é regular processos metabólicos. As vitaminas ajudam a reações químicas a acontecerem e os minerais participam da formação de estruturas e do equilíbrio do organismo. Elas são ingeridas em menores quantidades, mas, como eu falei, né, são essenciais. Por que são ingeridas em menor quantidade? Porque quando se trata de macronutrientes, nós temos em maior quantidade ali dentro dos alimentos. Porém, a quantidade ingerida costuma ser uma quantidade boa ali de micronutrientes dentro de cada alimento. Então, vamos falar das vitaminas, elas regulam os processos metabólicos. Aqui eu trouxe três das principais vitaminas que nós temos aí, mais conhecidas e mais abrangentes. A vitamina C, ela tem função ali na nossa imunidade, né? Responsável por atuar na nossa imunidade, e nós podemos encontrá-la em frutas cítricas e vegetais. A vitamina A, ela ajuda ali na parte da nossa visão, e é encontrada em alimentos amarelos, alaranjados ou verde escuros. E temos também a vitamina D, né, que a gente consegue através do sol ou de suplementação e é muito boa para a saúde óssea. Os minerais são importantes para diversas funções corporais, e aqui há alguns deles para a gente ver aí, ó, como que eles podem atuar, né? O cálcio atua nos ossos, o ferro no transporte de oxigênio e o potássio na contração muscular. Esse do potássio é muito fácil de lembrar, todos eles, né, na verdade, são muito fáceis de lembrar. O osso a gente já sabe, né, que o cálcio é fundamental para a saúde dos nossos ossos. O ferro, o transporte de oxigênio, nós também já temos essa, acredito eu que a maioria já deve ter essa noção, né, sobre o transporte de oxigênio, quando se trata de pessoas muito fadigadas, né, muito cansadas, enfim, com uma baixa ali, de ânimo, de forma geral, né, geralmente elas podem ter essa baixa de ferro, logo vão ter um baixo transporte de oxigênio. E o potássio, que é muito fácil lembrar da contração muscular, porque é comum, né, dos antigos, né, das pessoas que ensinaram para a gente sobre alimentos, eles falam, muitos deles falam com a gente, né, tá com cãibra? Come banana. Banana é fonte de potássio. Logo, atua na contração muscular. Então, são palavras-chave aí que a gente consegue gravar e levar para a vida esse conhecimento. Aqui nós temos a relação da água, né, no nosso corpo. Ela representa cerca de 60%, tem como principais funções transporte de nutrientes, regulação da temperatura, eliminação de resíduos e participação em reações químicas, além, né, da hidratação de forma geral ali,
A gente consegue falar várias outras. É bom para a pele, é bom para tudo, né? A água. Nós temos também as fibras que auxiliam no funcionamento do sistema digestivo. Ela é importante para melhorar o trânsito intestinal, aumentar a saciedade, ajudar no controle da glicemia e contribuir para a redução do colesterol. As principais fontes são frutas, verduras, legumes, aveia, cereais, feijão e outras leguminosas e sementes de forma geral. Sabe-se também, né, que as fibras são importantes para a melhora do trânsito intestinal, uma vez que a gente já sabe que elas não são absorvidas, né, como os outros nutrientes. Aqui nós temos o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que todo é, profissional da área da saúde e alimentação deve ter ele em casa ou no trabalho, enfim, para que se entenda melhor a relação da alimentação na nossa sociedade, né? Que é um guia alimentar que faz o auxílio ali para que todos tenham acesso à informação sobre alimentação saudável, né? Então, ele é um documento que orienta escolhas alimentares saudáveis e tem como principais objetivos promover a saúde, prevenir doenças e valorizar alimentos naturais. Lembrando que a gente consegue o guia alimentar para a população brasileira de graça na internet, é muito fácil acesso, então, entre muitas aspas, né, ele vem aí para falar que só não se informa sobre alimentação quem não quer, porque a informação está ali, basta a gente procurar, né? Então, quais são os princípios do guia alimentar? Ele incentiva alimentos naturais, preparo culinário, variedade alimentar e redução de ultraprocessados. Quando a gente fala de alimentos naturais, obviamente, nós estamos falando de alimento que temos mais a parte que se descasca mais e desembala menos, né? Nesse caso, porque nós precisamos aumentar alimentos naturais e reduzir ultraprocessados. É um pouco contraditório, né? A gente estudar o guia alimentar e ainda ter que estudar também sobre ultraprocessados, mas é a maneira que a gente encontra ali de poder entender também o que é mais saudável para poder trazer essa parte de mais saudável para ultraprocessados, né? Então, nós conseguimos entender ali os dois lados, as duas faces, né? Para que uma não atrapalhe tanto a outra ali e a gente consiga trabalhar em conjunto, fazendo mais saúde mesmo, que seja através de ultraprocessados, ou se não for para trazer mais saúde, que traga um pouco mais de alterações ali benéficas à sociedade, né? Então, nós temos sobre alimentação, né? Nós temos a classificação nova de alimentos, que é o sistema que classifica alimentos pelo grau de processamento industrial. O grupo 1, alimentos in natura ou minimamente processados. Grupo 2, ingredientes culinários. Grupo 3, alimentos processados. E grupo 4, alimentos ultraprocessados. Então, o que o guia prevê? Ele prevê que nós precisamos dar preferência para esse grupo 1 e 2, reduzir um pouco o 3 e, se possível, reduzir muito nesse grupo 4, né? Então, essa classificação nova, ela vem para mostrar para a gente o grau de processamento de cada um. Quanto maior o grupo, maior o processamento. Por isso que se chama ultraprocessados. E uma pergunta aqui para a gente finalizar essa primeira parte: por que que vocês acham que o consumo de ultraprocessados vem aumentando? Aqui eu já deixei a resposta, né, sobre o porquê desse aumento, mas são porquês muito óbvios, né? Pela praticidade de um alimento que já vem embaladinho, prontinho ali para você comer, e que não te dá tanto trabalho, né? Um ultraprocessado.
O marketing, que vem fortíssimo, o marketing nutricional aí de grandes empresas, eles têm grandes poderes, né, nas mãos em relação ao marketing. O preço também, porque muitas das vezes alimentos ultraprocessados tendem a ser mais baratos do que alimentos é, mais naturais, porque alimentos mais naturais a gente tem ali o tempo de prateleira dele, que é reduzido, então eles costumam ser um pouco mais caros. Obviamente, eu não estou falando comparando com alimentos in natura, né? E o estilo de vida moderno também vem impactando muito nisso, porque hoje em dia a sociedade é uma sociedade que não para, né? Todo mundo é obrigado a fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então, como eu vou ter tempo para me alimentar bem se o meu estilo de vida não me permite, né? Então, eu acabo optando por alimentos mais processados e menos saudáveis. E também pela inovação.